Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Fulgrim é o primarca da Terceira Legião. A Segunda Legião e seu primarca foi perdida. Ninguém sabe o que aconteceu. Nos anais da história do Império, conta apenas como perdida. O Imperador nunca justificou, explicou ou registrou nada, apenas perdida. Então falaremos sobre o primarca da Terceira Legião e posteriormente sua legião. Com a dispersão dos primarcas ainda bebês, eles atravessaram a galáxia e caíram cada um em um mundo diferente. Fulgrim caiu em um mundo de mineração chamado Chemos, um mundo pobre e à beira do colapso, onde a única preocupação era manter-se vivo. Durante a era da expansão humana, foi um mundo muito rico, fornecedor de materiais para todos os cantos da galáxia. Mas, com a guerra com os Homens de Ferro e a chegada da Idade das Trevas da tecnologia, assim como diversas tempestades do caos, esse mundo ficou isolado, vindo a se tornar muito pobre. As únicas preocupações de seus habitantes eram sobreviver, e para isso trabalhavam exaustivas horas sem parar, quase ininterruptamente. O planeta tinha um ambiente inóspito. Seus maquinários antigos e sem adequada manutenção produziam muito menos do que deveriam, e produziam resíduos que poluíam a atmosfera e todo o meio ambiente. Uma névoa espessa cobria o ar, e as cidades, fábricas, existiam um incessante trabalho apenas para funcionar, a fim de evitar um colapso de escala global e que todo o planeta morresse de fome. Foi nesse ambiente que Fulgrim foi encontrado sozinho. A força policial do planeta, os Caretakers, ou Cuidadores, o encontrou, e pela lei do planeta, filhos abandonados pelos pais deveriam ser deixados para morrer. Pois a comida era escassa demais para sustentar qualquer um que não tivesse provedores. Mas os executivos, os responsáveis pelo planeta, permitiram que um dos cuidadores tomasse conta da criança. Em pouco tempo, como todo primarca, a semente genética do imperador fez com que ele crescesse muito rápido e com uma inteligência assustadora. Logo, ele começou a trabalhar nas minas, e com rapidez espantosa começou a entender como funcionavam os equipamentos de mineração. Os equipamentos eram arcaicos, obsoletos e inadequados, e Fulgrim logo melhoraria aqueles equipamentos. E desenhando novos projetos e melhorias para as máquinas existentes, ele ofertou esses projetos aos executivos que ficaram impressionados, mas vacilantes. Mesmo assim, eles deram ordem para que as melhorias foram feitas, e avanços significativos ocorreram nas minerações, e no desempenho dos trabalhadores nas áreas em que Fulgrim trabalhava. Os executivos perceberam a inteligência e sagacidade de Fulgrim, e por 15 anos ele trabalhou em conjunto com os executivos, até que foi promovido também a um executivo. Ao longo desses 15 anos, ele não melhorou apenas máquinas e equipamentos, mas treinou seus companheiros para que pudessem operar e manter essas máquinas, e treinou o pessoal para que pudessem fabricar novas máquinas e equipamentos. Ele começou a ir nas cidades vizinhas e assim fazer o mesmo. Esses fatos levaram a uma melhoria contínua da vida dos trabalhadores, que agora produziam mais e não precisavam trabalhar tanto, e uma melhoria para o meio ambiente. As novas máquinas produziam pouco ou nenhum resíduo, o que deu a todos uma melhor qualidade de vida. Sendo assim, seria natural que Fulgrim ascendesse ao posto de governante do planeta. Foi o único primarca que ascendeu a esse posto por meios pacíficos. Ele era pacífico, gentil, confiável e amoroso, e o povo o amava. Décadas depois, o próprio imperador o encontrou, e ele entregou seu mundo em aliança ao imperador, e o seguiu.
chegando na Terra, descobriu que sua legião tinha um defeito genético. Sua semente genética tinha sido corrompida, e ao invés de milhares de Astartes, como seus irmãos tinham em suas legiões, apenas um punhado tinha sobrevivido a essa praga genética. Cerca de 200 Astartes compunham sua legião. Mesmo assim, ele não se abateu e fez um discurso emocionado para sua diminuta legião. O imperador ficou tão impressionado que batizou a terceira legião do seu filho Fulgrim de Sons of Emperor, ou Filhos do Imperador, e deu à terceira legião o direito de usar a águia com dupla cabeça, que era o símbolo do império. Com a semente genética de Fulgrim, ele começou a crescer o número de sua legião e buscava para si nada menos que a perfeição. Esse era o objetivo de Fulgrim, perfeição. E assim ele exigia de sua legião, a busca constante pela perfeição. Em alguns casos, isso produziu o sentimento de melhora constante, procurando sempre ser uma versão melhor de si mesmo. Mas em outros, produziu uma arrogância, o sentimento de ser superior às outras legiões. Ensinado diretamente por Horus Lupercal, tinha nele um amigo fiel e professor nas artes da guerra. Durante a Grande Cruzada, e agora com seus exércitos a plena força, formou uma amizade forte com seu irmão Ferrus Mano, primarca da 10ª Legião, e juntos conquistaram muitos mundos para o Império Humano. Ambos eram alquimistas e cientistas, e mestres do artesanato, e competiam fervorosamente nas mais variadas áreas. Eram rivais, e essa era uma rivalidade amigável. Eles se desafiaram a criar as melhores armas e ver quem sairia vencedor. Ferrus construiu sua obra-prima, uma espada conhecida por Fireblade, uma espada envolta em chamas como a própria espada do imperador. E Fulgrim construiu o Forgebreaker, uma poderosa marreta de combate. Ambos se declararam vencedor da competição, e como sinal de respeito, se presentearam com as armas. Fulgrim lutaria com a Fireblade, e Ferrus com a Forgebreaker. As conquistas de ambos os irmãos foram muitas, e o Império cresceu muito durante esse tempo. Mas, chegando em um planeta conhecido pelo Império como 28-3, um planeta cheio de recursos que o Império precisava e era habitado por uma raça alienígena, uma espécie conhecida como Lars. Durante a conquista do planeta e a eliminação dessa espécie, Fulgrim encontrou um templo e lá encontrou uma espada. A espada encantou Fulgrim, que a tomou. Esse era um templo dedicado às forças ruinosas do caos, e especificamente dedicado a Slaanesh. A espada era uma espada demoníaca conhecida como Blade of Laer. A espada logo começou a corromper Fulgrim e falava direto com sua mente. Mas Fulgrim, cheio de si mesmo, acreditava que era seu próprio subconsciente falando com ele. Mais uma vez, ao lado de seu irmão Ferrus, ele lutou contra uma aliança de humanos e alienígenas chamado Diasporex. Era um povo nômade, de alienígenas e humanos vivendo junto, e eram uma ameaça ao Império. Eles viviam em naves e singravam o universo, e a parte humana recusou o convite para adentrar o Império. Juntos, eles eliminaram os Diasporex, de uma vez por todas. Ferrus Mano sozinho não conseguiu subjugar os Diasporex, e por isso pediu ajuda ao seu irmão Fulgrim, que prontamente o auxiliou. Juntos provaram ser imbatíveis, e toda a frota Diasporex caiu diante de sua fúria. A corrupção de Fulgrim já avançava, e o tornou mais arrogante e descuidado. Seus julgamentos eram nublados pelo seu ego, e cometeu erros terríveis que o deixou em situações embaraçosas e vergonhosas em frente ao seu imperador e à sua legião.
Fulgrim foi alertado por um mestre Eldar da traição do seu irmão Horus ao imperador, mas ao invés de ouvi-lo, ficou furioso e matou a guarda do Eldar, que fugiu. Furioso, bombardeou e destruiu vários mundos Eldar. Ele foi depois a Horus questioná-lo sobre essa suposta traição, mas, ao invés de levá-lo à justiça, foi seduzido por Horus e formou aliança com ele para derrubar o imperador. Ele foi novamente ao lado de Ferros Manos, que estava no planeta de Calanides IV, lutando contra os orcs que dominavam o planeta. Ferros e sua legião expurgaram o planeta da presença dos orcs, em mais uma magnífica batalha. Fulgrim tentou conseguir a aliança de Ferros Manos e sua legião para atrair o imperador. Seu irmão ficou furioso e o atacou, e tentou matar Fulgrim, o traidor. A fidelidade de Ferros para com o imperador era inabalável, e tal proposta era uma afronta incomensurável. O ataque foi tão brutal que destruiu Fireblade das mãos do traidor. A batalha que se seguiu foi intensa, tendo baixas para ambos os lados. Mas ambos saíram vivos dessa batalha. Depois dessa batalha, a legião de Fulgrim, o Children of Emperor, ou Filhos do Imperador, se submeteram totalmente a Slaanesh e teriam seus corpos transformados em grotescas versões demoníacas. Fulgrim formou sua base no planeta Istvan V. O Imperador enviou seus filhos para trazê-los à justiça. Ferros Manos e sua legião, a Iron Hands, junto com as legiões do Salamander e Ravengard, enfrentaram os traidores em Istvan V. Eles lutariam contra os traidores das legiões do World Eater, Death Guard, Sons of Horus e Sons of Emperor. A batalha foi de proporções épicas e destruição causada foi imensurável. Mas ainda havia equilíbrio entre as forças. A batalha seria decidida pela segunda leva de reforços composta pelas legiões do Night Lords, com seu primarca Conrad Curze, os Iron Warriors e seu primarca Perturabo, e World Eaters e seu primarca Lorgar, e a Alpha Legion e seu primarca Alpharius. Mas esses também traíram o Imperador e se voltaram contra Ferros, Vulcan e Corvus Corax. Infelizmente, Ferros e seus irmãos ficaram em uma imensa desvantagem numérica e foram massacrados pelas legiões traidoras. Ferros confrontou seu irmão Fulgrim, armado com a reforjada Fireblade, e Fulgrim com sua espada demoníaca, em uma batalha monumental e desesperada, pois seus números jamais poderiam alcançar a quantidade absurda de várias legiões unidas contra eles. Fulgrim cortou a cabeça de seu irmão Ferros, que morreu aos seus pés. Impactado com a morte do irmão e consumido pela culpa, Fulgrim se entregou completamente ao caos, e o demônio que habitava na espada tomou seu corpo. O demônio agora controlava o corpo de Fulgrim e chegou a um acordo com Horus que permitiu, desde que o demônio ajudasse na rebelião. Durante o encontro dentro da nave de Horus, o primarca Lorga Aurelian percebeu o demônio dentro do seu irmão e tentou exorcizá-lo sem sucesso. Mesmo assim, o demônio foi enfraquecido, e os membros da Terceira Legião tentaram por diversas vezes exorcizar o demônio. Posteriormente, mas sem sucesso. Depois de muitas tentativas frustradas, eles finalmente conseguiram livrar o seu primarca da presença do demônio. Mas Fulgrim ficou maravilhado pelo poder do caos, e agora dizia ter um entendimento profundo sobre os demônios. Ele procurou seu irmão da Quarta Legião, o primarca Perturabo, para o acompanhar em sua jornada de compreensão desse novo poder e entendimento. Perturabo estava temporariamente em Hydra. Juntos, eles viajaram para o Olho do Terror, onde ele prometera a seu irmão magnífico poder e terrível poder. Chegando ao planeta Lidris, um antigo mundo Eldar, de antes do nascimento de Slaanesh, ele encontrou uma tumba,
o sepulcro-prisão de Ishnandun, e lá um artefato que pulsava cheio de poder e malícia, o Anjos Exterminatus. Ele drenou a força vital do seu irmão Perturabo e clamou a essência do mundo e da esfera, transformando-se em uma criatura grotesca de 4 braços e corpo de serpente. Ele renasceu como um príncipe demônio de Slaanesh. Sua legião já deformada se deformou ainda mais e, influenciada por Slaanesh, começou a cometer atrocidades terríveis e ter prazer em atos doentios. Durante o cerco da Terra, torturaram e mataram incontáveis civis, o que enfraqueceu o esforço de guerra de Horus contra seu pai. A terceira legião se preocupava mais em seu próprio prazer do que no esforço de guerra em si. Com a derrota e destruição de Horus Lupercal nas mãos de Sanguíneos e do Imperador, Fulgrim e sua legião retornaram para o Olho do Terror. Mas as legiões legalistas não deixaram essa traição impune e perseguiram os traidores. Rebut Guilliman e sua legião confrontou a caída terceira legião e lutou mano a mano com seu irmão Fulgrim. A lâmina envenenada do agora príncipe de Slaanesh feriu Rebut, que o lançou em um coma por milhares de anos. Fulgrim e sua legião residem agora dentro do Olho do Terror e sai apenas em busca de vítimas para saciar seus doentios prazeres. Fulgrim e a terceira legião agora pertencem a forças do caos. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.